Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne para essa nossa última atividade deste sábado, a nossa palestra pública. E sempre uma alegria enorme recebê-los. E eu gostaria aqui também, antes de falarmos aqui da nossa palestra de hoje, de tecer aqui uns rápidos comentários a respeito da palestra pública. E eu tomei a liberdade aqui de fazer algumas anotações para não nos perder. Mas eu gostaria de ressaltar a todos os presentes que no Espiritismo nós encontramos muitos ensinamentos que podem nos ajudar, consolar e esclarecer diversos questionamentos sobre a nossa vida. Nas reuniões espirituais dos centros espíritas, acompanhando as palestras públicas edificantes, nós podemos compreender melhor os princípios fundamentais da doutrina espírita e também sintonizar com boas vibrações ao nos conectarmos a palavras que semeiam esperança, luz e amor. Então, por meio de temas abordados nas nossas palestras espíritas, é possível ampliar os nossos horizontes, nos ajudando a refletir sobre os ensinamentos de Jesus, a codificação espírita e diversos outros assuntos que permeiam a nossa vida. Inúmeros palestrantes que aqui nos brindam com a sua presença, eles nos trazem palavras que semeiam em nossos corações força, coragem e fé, o que muito pode contribuir no nosso processo evolutivo daqueles que aqui participam dessas nossas reuniões. Então, eu gostaria de tecer esses comentários e dizer que, tão importante quanto o passe magnético, é também assistirmos às palestras públicas. Aqui a espiritualidade já está entre nós, verificando as nossas necessidades, junto conosco, trazendo-nos alento, força, ânimo, harmonizando os nossos pensamentos, acalentando os nossos corações, para que possamos prosseguir na nossa caminhada evolutiva, enfrentando aquelas necessárias provas. Então, muito importante também a participação da nossa palestra pública. Essas colocações que eu gostaria de fazer, e nesse início dessa nossa atividade de hoje. Então, agora já retomando aqui a nossa atividade, eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão, querido irmão Antônio, para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem como o palestrante da noite de hoje, Ismael, seja bem-vindo à casa de Chico Xavier, de São Francisco de Assis e do Ariston Teles, um irmão querido, que ocasionalmente, todo sábado, está aqui conosco. Meus irmãos queridos, vamos nos preparar para mais um
uma noite de paz, de harmonia, no coraçãozinho de cada um de vocês a partir desse instante. E lhes peço que de maneira bem em paz, bem tranquila, feche os vossos olhos, soltem a respiração, puxe a respiração pelo nariz, soltem pela boca, de forma tranquila e contínua. As preces e orações, as quais geralmente são feitas, fiquem tranquilas, porque todas elas foram registradas. Absolutamente. Porque com isso, eu quero lhes dizer que este é o momento preciso das vossas individualidades. Com certeza absoluta, quis a vontade de Deus, de Jesus e Maria, sua mãe, que aqui vocês estivessem na noite de hoje. Portanto, verdadeiramente, relaxem, dê a vocês a paz necessária para essa palestra da noite de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, sua mãe, em nome de Chico Xavier, em nome de São Francisco de Assis e de um grande amigo particular, Aristóteles e sua equipe. Jesus, mestre amigo, espiritualidade bendita. Mestre, dissestes, quando 2 ou mais pessoas estivessem em teu nome, que tu estarias entre elas em espírito e verdade. É confiante nessa promessa que vos buscamos nesse momento a paz necessária para que seja distribuído a todos nós, para que com isso possamos emanar as luzes necessárias para todos aqueles os quais nós gostaríamos que aqui estivesse na noite de hoje. Ilumina os nossos lares, dai-nos as oportunidades de ver além das aparências a todos aqueles que no nosso dia a dia se aproximam de nós. Ilumina os hospitais, os leitos de dores, os órfãos de pais vivos e todos aqueles os quais querem o bem-estar dessa nação. Mestre querido, como é bom estar em teu nome mais uma vez, principalmente numa casa que tu abençoaste e desse a todos esses grandes mestres que aqui faz um verdadeiro círculo entre nós, para podermos participar verdadeiramente desse banquete de paz e harmonia. Ilumina-nos hoje e sempre e dê-nos a oportunidade de, em comum com todos aqui, fazermos a prece que tu nos ensinastes em silêncio, quando dissestes: Pai nosso que estás nos céus e em todas as partes. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz da glória, do reino e do poder. Assim sendo, pedimos a vossa autorização e damos por aberto o trabalho da noite de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Dando prosseguimento, nós convidamos o nosso irmão Sérgio Miller para o comentário inicial. Obrigado, Cássio. Boa noite a todos, meus irmãos.
Nos foi pedido para, só antes do nosso comentário aqui, o anúncio. Nós vamos ter no próximo dia 31 de maio um seminário de medicina e cura espiritual aqui no Monte Alverne. Será 31 de maio, sábado pela manhã. A abertura às 9h30, e vamos ter 2 palestras com as nossas irmãs Maria de Fátima, são médicas, e doutora Naida Maria, também, que já nos visita há algum tempo aqui. Então, vale a pena, meus irmãos, anotar na agenda de vocês aí o seminário, em comemoração também aos 40 anos do Monte Alverne, de terapias, avanços na medicina espiritual, próximo dia 31 de maio, tá bom? Pela manhã. Essa pergunta agora você me pegou, Giovana. Vai ter atendimento. Durante a atividade. Porque esse aqui não está. Eu fiquei sem saber, porque esse aqui não está dizendo essa questão. Mas então, ratificando aqui a nossa informação, haverá atendimento. Né? Haverá atendimento, então, aos interessados pela manhã. Um atendimento da farmácia fitoterápica. Muito bom. Então, rapidamente aqui, vamos selecionar uma página do livro Boa Ideia, do nosso irmão Pastorino, pela psicografia de Ariston. Ouvir músicas, a lição 49. Todos os gêneros e todos os estilos musicais são tentativas de traduzir as harmonias do universo. Música clássica, principalmente, é uma demonstração do que se passa nas civilizações do além, nos mundos felizes, na imensidade. Você ouve música? Não é ouvir de passagem. Quando simplesmente acontece chegar alguma coisa aos seus ouvidos. Escutar com atenção e quietude, observando detalhes instrumentais. Ouça com o coração. A música é a semelhança da prece, eleva o espírito às paragens sublimes do espaço. Habitue-se à melhor música, sintonize as harmonias da vida. É interessante a lição, porque o Monte Alverne sempre buscou também trazer a música aqui para as palestras, já tem muitos anos que os nossos irmãos comparecem aqui, unindo a espiritualidade com a música que eleva, a música que nos proporciona momentos de elevação de nossos pensamentos. Então a música tem esse poder. E o Monte Alverne também possui um grupo que vai aos hospitais levar essa diversão musical, levar as preces também. Então a música tem essa característica, a música pode nos curar de algumas situações de desarmonia, e a música favorece a nossa elevação espiritual. E a nossa casa tem essa satisfação de receber aqui vários irmãos que já estão divulgando essa terapia do amor, vinculada à música. Então, passando a palavra ao nosso irmão Ismael, que a nossa noite seja também de muita harmonia e muita paz para todos. Obrigado, meus irmãos. Saudações, boa noite, que o Mestre Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria estar aqui no Monte Alverne, que eu tenho como uma casa desde que eu era adolescente, aqui já frequentava, e lembranças sempre maravilhosas aqui da casa. Bom, hoje a palestra, a conversa vai ser sobre um tema que eu me inspirei nesse livro, Pensamento e Vida, do nosso querido Emmanuel, do Chico Xavier. Pois bem, esse livro é um livro muito interessante, porque no prefácio, o Emmanuel ele já explica determinados aspectos desse livro.
Esse livro, depois de várias solicitações ao Emmanuel, à equipe, onde eles faziam um pedido para que houvesse meio que uma cartilha, algo que orientasse a reencarnação. Igual nós temos o manual de um determinado equipamento, um manual que ensina a algum procedimento, eles estavam pedindo um manual que servisse para uma reencarnação. E o Emmanuel ele diz que no plano espiritual tem os cursos preparatórios para a reencarnação. E dali ele pegou um daqueles materiais e fez um resumo, que é esse livro. Então, esse livro, no prefácio, o Emmanuel ele diz que é um resumo desse curso preparatório para a reencarnação. Bom, se nós formos ver o índice, olha os temas, porque a partir dos temas desse índice, a gente consegue ter uma noção da profundidade que deve ser esse curso, e dentro dos vários e vários cursos preparatórios, e hoje é o tema que a gente vai conversar, o projeto reencarnatório. Então nós temos pontos ligados à cooperação, à instrução, à educação, pontos ligados ao trabalho, ao entendimento, à família, ao berço. Temos aqui temas sobre o filho, a saúde, o corpo, sobre a prosperidade, sociedade, sobre o auxílio, o dever, a oração, enfim, são vários pontos. E o último, sobre o amor. Bom, daqui a gente consegue tentar vislumbrar como é que seria um curso preparatório para uma reencarnação. Pois bem, então vamos trazer aqui algumas reflexões e vários casos que tem nas obras espíritas, que são preparações para a reencarnação. Bom, o primeiro ponto, que é muito comum, a gente vê a variedade de temas que um espírito, quando está se preparando para reencarnar, ele é levado a participar dessas capacitações. Então, só por aqui a gente já começa a ter uma noção desses vários e vários processos. Pois bem, um aspecto que é muito comum é o espírito ele se preparar em determinados pontos que foram muito comum à queda dele. O que acontece? Nós temos aqueles tendões de Aquiles, aqueles aspectos que durante mais de uma reencarnação a gente tropeça. Então, cada um de nós temos os nossos tendões de Aquiles, aqueles pontos em que a vida vai nos colocar nessas situações exatamente para que, a partir das vivências, da tentativa e erro, do aprendizado, da reflexão, a gente consiga vencer. Um exemplo é a própria Ivone, a Ivone Pereira, não é? A médium maravilhosa. A Ivone, como ela relata nas suas memórias, ela, uma médium espetacular, ela teve acesso a várias de suas vidas e ela, em algumas reencarnações, ela caiu por conta do suicídio. Então isso foi um ponto que o espírito dela, mais de uma reencarnação, ela acabou se suicidando. E tanto que nesta vida, né, quando ela reencarnou, ela acabou tendo um trabalho assistencial muito grande com suicidas, inclusive o livro maravilhoso que é o Memórias de um Suicida. E nesse próprio livro, que é um texto do Camilo Botelho, né, se a gente se lembrar, na época da escola, é um dos escritores lá em Portugal, muito conhecido, que ele se matou. E ali ele conta o seu processo de recuperação em uma colônia ligada a Maria, a Legião dos Servos de Maria. E ali tem toda a preparação
do Camilo e de um grupo que estava junto com o Camilo, que era uma preparação para a reencarnação, porque eles não poderiam ficar muito tempo na erraticidade. Logo, eles já teriam que reencarnar para ajustar o corpo perispirítico deles, que por conta da ação deles, da ação impensadas, ali vai ter um longo trabalho de reajuste. Pois bem, lá na colônia, ele vai contando todo o processo de recuperação, e não só isso, de capacitação para a reencarnação. Então eles vão passando por vários cursos, inclusive cursos para entender a fisiologia, a anatomia dos corpos energéticos. Eles entenderem toda a beleza e a importância de se cuidar desses corpos energéticos, incluindo o corpo físico. Eles compreendem vários aspectos ligados às leis divinas, o processo de ação e reação, da continuidade da vida. Então, ele vai contando os seus vários e vários cursos, inclusive até mesmo trabalhos muito interessantes que tem ali, inclusive eles tendo contato com o Esperanto e tendo ali vivências com várias pessoas de vários países diferentes para trazer a ideia de uma comunidade global. Então, ali, na Colônia de Maria, a gente já começa a perceber como cada um vai sendo preparado para que quando nós esse nosso mergulho na carne, a gente ter essa força para conseguirmos caminhar, evoluirmos, aprendermos. Pois bem, ainda com relação a esse ponto, ligado a esses aspectos nossos que a gente tem que trabalhar, tem um caso também muito interessante no livro Nosso Lar, também do nosso querido Chico, e agora escrito pelo André Luiz. Nesse livro, o André Luiz, quando ele é acolhido lá em Nosso Lar, ele, no hospital, ele já conhece um enfermeiro de um coração imenso, que é o Lísias, que ele chamava o visitador da saúde. Pois bem, o Lísias, ele convida o André Luiz para ir morar na casa dele, junto com a mãe, com a família dele, depois que o André Luiz ele deixa o hospital. E lá, a mãe do Lísias é a Laura. E a Laura conta um caso muito interessante, porque a Laura estava se preparando para reencarnar. O marido dela, que era o Ricardo, já tinha reencarnado, já estava aqui no plano físico, e ela estava se preparando para reencarnar. Pois bem, a Laura estava contando umas experiências que também servem para a gente refletir sobre algumas dessas preparações para a reencarnação. A Laura contou para o André Luiz que ela e o Ricardo, que é o marido dela, eles foram ao Ministério do Esclarecimento. E lá eles solicitaram que eles tivessem acesso a algumas reencarnações passadas deles, para que, junto com os mentores, eles pudessem se preparar melhor para a reencarnação. Eles começarem a estudar quais foram os pontos que eles caíram, como é que foi essa trajetória. Pois bem, lá no Ministério do Esclarecimento, e aí a gente vê como que a espiritualidade vai conduzindo de uma maneira sem saltos, sem ações que são muito bruscas. Por 2 anos, tanto o Ricardo como a Laura, eles tiveram acesso somente a registros escritos dos seus últimos 3 séculos de existência. Ou seja, seus últimos 300 anos, eles tiveram acesso. Primeiramente, de forma escrita. E esses registros, eles realizaram estudos, eles realizaram junto com os mentores, e aí ela não se aprofunda como é que foi esse processo, mas aí eles passaram a estudar, eles juntos, esse processo de vidas, os débitos,
E não só isso, os pontos fortes. Esses pontos fortes também é muito importante a gente refletir e conhecer, porque são a partir deles que muitas vezes a gente vai se sustentar para lidarmos com aqueles pontos fracos. Pois bem, e aí eles durante 2 anos estudaram. Segundo Laura, os mentores não permitiram eles terem acesso a um período maior do que 3 séculos, do que 300 anos, porque falaram que ia ser experiências tão fortes que eles não iam ter alicerces espirituais para sustentar. Depois de 2 anos, que aí eles tiveram a permissão para passar por uma cirurgia magnética, aonde eles, lá no Ministério do Esclarecimento, eles tiveram, então, um procedimento aonde foi ativado determinadas memórias ligadas a esses 3 séculos. E aí, ambos passaram a ter uma lembrança integral das suas vidas passadas, e a partir daí continuou a capacitação. Então, mais um aspecto ligado a essas preparações para reencarnarmos. Então, isso também nos traz até uma extrapolação de uma futura ciência energética desse 3º milênio, que vai ser uma ciência onde cada vez mais vai conseguir entrar nos campos mentais, atuar ali de uma maneira benéfica, de uma maneira que venha a trazer uma harmonia, uma cura, uma homeostase para a pessoa. Pois bem, então essa foi a experiência, e quem vai se lembrar, né, o André Luiz participou da despedida da Laura na reencarnação dela. Então, vamos refletir outros aspectos ligados a essas preparações para a reencarnação. Tem um outro caso também muito interessante para a gente refletir, para trazermos aqui na memória e passarmos a tentar nos colocar um pouco nessa situação, que foi no livro Os Mensageiros. Os livros do Mensageiro também do querido Chico, escrito também pelo André Luiz. Nesse livro tem uma parte onde o André Luiz ele vai participar junto com o Vicente e com o mentor Aniceto. Eles vão para o Centro de Mensageiros, lá no Ministério da Comunicação. E ele vai participar de um curso com médiuns, pessoas que, enquanto estiveram aqui reencarnadas, eles vieram com essa predisposição mediúnica, que é uma predisposição psicobiofísica. A pessoa nasce com uma série de canais abertos para ela atuar com uma percepção maior do plano espiritual. E aí, nesse curso, nesse encontro, eram vários médiuns que tinham falhado na sua última existência, como médiuns. E ali era exatamente para estarem preparando, para estarem estudando, para estarem se fortalecendo, para que quando reencarnasse de novo, já também com a mediunidade, eles já pudessem desempenhar aqui na Terra a sua missão mediúnica de uma forma já mais equilibrada, sendo realmente instrumentos do mundo maior no trabalho, em trabalhos de regeneração. Pois bem, lá ele vai escutando vários e vários casos. Então, é mais um aspecto que a gente reflete sobre esses cursos que vão ali preparando para que o espírito ele esteja forte para reencarnar. Porque a reencarnação ela é muito custosa. Quando a gente está lá no plano espiritual, isso a gente vê nas obras, o processo de vir para a carne é de uma ansiedade muito grande,
Por quê? Porque quando a gente está no plano espiritual, nós estamos em uma outra estrutura energética corporal do perispírito. Ali nós temos outros sentidos que não são aqui a visão, a audição, o tato. Nós temos percepções muito mais ampliadas. E quando a gente mergulha na carne, é como entrar em um escafandro, onde nós temos uma obliteração desses nossos sentidos, dessas nossas percepções espirituais. E é muito custoso o esquecimento de várias vivências passadas. Então, realmente, ocorre muitas e muitas preparações para esse momento. A gente está aqui e nós temos que aproveitar ao máximo essa oportunidade, mas ali que é realmente a nossa casa. A gente está aqui realmente só de passagem, também no processo evolutivo. Pois bem, então, daí a gente pode pensar aquele encontro de médiuns. Porém, no plano espiritual, vão ter encontros de professores que falharam, ou de pais, dos mais variados assuntos, aonde pessoas ali que necessitam passar por aquelas capacitações, elas passam e escutam as experiências dos outros, para aí sim virmos com uma maior chance de aproveitarmos. Pois bem, tem um outro aspecto também muito importante ligado ao processo reencarnatório, que é a preparação do corpo físico. Esse corpo físico, o corpo físico de cada um, ele passa por muita preparação. E isso é relatado também pelo o nosso repórter do além, do mundo maior, o André Luiz, no livro Missionários da Luz. É um livro belíssimo. Quem não leu, vale muito a pena ler, e quem já leu, a releitura dele, porque ele é tão repleto de informações impressionantes. Aliás, todos os livros, o Missionários da Luz é um que eu tenho muito carinho. E o André Luiz, uma parte do livro, ele vai participar de um processo de reencarnação do Segismundo. Pois bem, ali tem muitas e muitas informações que estariam para trazer aqui, mas eu vou colocar 2 pontos aqui para a nossa reflexão. Um deles foi quando o André Luiz foi lá no departamento responsável pela reencarnação, uma maquete do corpo humano. E é uma maquete que era tão real, onde ele conseguia ver detalhes da complexidade do organismo físico. Ele conseguia ver ali a musculatura, os nervos, as artérias, enfim, o Renato, né, que aqui na Terra já conhece tão bem toda essa estrutura do corpo físico, deve ficar ali profundamente extasiado, e ele ficava impressionado vendo detalhes do campo mental, do cérebro, da estrutura elétrica, e isso é exatamente para que cada pessoa que entre lá para ver a sua programação do corpo físico, o seu projeto do corpo físico, ele perceba a complexidade que é o corpo físico. A nossa reencarnação são muitos e muitos espíritos que se envolvem, que participam desse processo. Então é para termos um profundo respeito e uma profunda noção, um sentimento de sacralidade que é esse corpo físico, dessa oportunidade. Pois bem, e aí o André Luiz vai conhecer um pouco sobre os projetos. Então, acontece vários aspectos, mas tem um ponto que eu quero trazer aqui como reflexão, que é o seguinte. Tem um momento que ele foi ali ver os projetos
de várias pessoas que vão reencarnar. E aí veio um senhor que ele queria ver o projeto dele. E aí, nesse livro, o mentor que está acompanhando o André Luiz é o Alexandre. E aí eles estão ali e o senhor estava muito ansioso com a reencarnação. E ele ia ter problemas na perna, problemas muito sérios na perna, devido à característica energética do seu corpo espiritual ter sido danificada por conta de ações do passado. E esse senhor, ele nasceria com uma energia vital ali, como se fosse a bateria orgânica, que possibilitaria ele ter mais ou menos uns 70 anos de vida. E aí ele olha o projeto, e aí tem um diálogo com o mentor, com o espírito que cuidava desse projeto, que é o Manassés. E essa conversa ela é tão boa que eu vou ler essa partezinha para vocês desse encontro dele. Opa. Então, o Manassés, ele fala a seguinte questão com Silvério, que era essa pessoa que ele estava para reencarnar. Aí o Manassés, que é o mentor, falou: pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse do plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de um completista. Grave-me essa palavra, completista. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. Aí o André Luiz, aquele jeito muito atento dele, né, prestando atenção em tudo, aí o André Luiz chega e fala assim: meu amigo, que significa a palavra completista? Manassés sorriu complacente e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós, para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Aí isso aqui, né? O meu coração já dá um aperto assim. Aí ele continua, né? Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação. Ou recebe veículo enobrecido para prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Pois bem, então, essa característica do completista, que possa ficar bem marcado na nossa memória como um farol que conduz o navegador no meio da noite como uma meta, né? Ou seja, aproveitarmos o máximo possível as oportunidades
aqui na Terra. Tem um livro de um médium chamado João Nunes Maia, que é de um espírito chamado Lancelin, ele chama Iniciação Viagem Astral. Eu gosto muito desse livro. É um livro que ele trabalha muito com aspectos de dinâmicas energéticas, que é algo que me toca muito. Pois bem, no começo desse livro, ele conta um caso do rei Salomão. Eu fiquei muito impressionado com aquela parte. O Lancelin, ele conta que o rei Salomão, ele no final da sua vida, ele fez um processo de mudança tão intenso, mas tão intenso, que ele subestimou até os mentores. Assim, até os mentores, eles não acreditaram que ele seria capaz de fazer uma mudança tão grande ainda na reencarnação. Então isso nos serve de reflexão, né? Todo momento é um momento ainda de darmos uma guinada e melhorarmos ainda mais, aproveitarmos o máximo possível essa experiência aqui na Terra, aproveitando as oportunidades de crescimento, de aprendizado, de cura, e auxiliando cada vez mais essa grande obra que está acontecendo no planeta. Pois bem, vamos refletir ainda outros aspectos ligados ao projeto reencarnatório. Tem uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui também ao projeto reencarnatório, que é com relação não somente ao nosso projeto. Quando a gente está reencarnando, a gente estuda também projetos de outras pessoas, que são o quê? Nesse ponto eu quero frisar um pouco da família. A família é um ponto também extremamente importante no nosso projeto reencarnatório. Então, isso é algo que a gente sabe bem, que nós estamos numa família, claro que não é por acaso. Há um estudo extremamente complexo. O momento de juntar todos aqueles membros aqui na reencarnação não é fácil. É necessário sincronizar muitas e muitas vidas, cada uma com seus aspectos, com suas singularidades. Tentem imaginar o quão difícil é organizar isso tudo. Pois bem, então a família é um ponto que eu queria trazer um pouco aqui de reflexão dentro desse projeto reencarnatório. E para isso, para trazer a gente refletir com relação a algumas questões concretas, eu vou trazer aqui também mais um exemplo do livro do Nosso Lar. Nosso Lar tem um ponto que também é muito importante com relação à mãe do André Luiz. Você lembra que a mãe do André Luiz também está para reencarnar? Lá no livro? A mãe do André Luiz, quando o André Luiz ele desencarna e ele é acolhido em Nosso Lar, e ele tem um encontro com a mãe, ele pergunta o paradeiro do pai dele. E a mãe do André Luiz, já um pouco triste em relatar aquela informação, ela diz que o marido dela, ainda em vida, acabou se ligando com duas amantes, que acabaram que os três se ligaram em uma teia que foi extremamente desarmônica. E quando eles desencarnaram, eles ficaram presos em regiões mais densas e até naquele momento eles ainda estavam lá, esse trio, né, o pai e as duas mulheres nas regiões mais densas. Pois bem, e aí a mãe do André Luiz faz ali uma revelação que para o André Luiz foi um choque. Ela falou que ela estava se preparando para reencarnar. E, novamente, o marido seria o esposo dela e ela receberia aquelas duas mulheres como filhas. Pois bem, esse preparação reencarnatória, vamos tentar se colocar no lugar da mãe do André Luiz, que já era um espírito de alta categoria espiritual, que habitava planos bem superiores a Nosso Lar. Então percebam
essa reencarnação profundamente missionária para auxiliar a recuperação do marido e daquelas duas mulheres. Vamos tentar imaginar como é que vai ser uma reencarnação onde é necessário ter uma grande firmeza espiritual para sustentar a harmonia da casa. Ela não chegou a relatar se esses três eles vão conseguir pelo menos passar por determinadas preparações ou se já vão ter ali as reencarnações já aonde eles não passam, né, já vão direto para a reencarnação, chamado de uma reencarnação compulsória. Pois bem, então aí a gente percebe que o nosso projeto ele também está acoplado com outras pessoas, e agora estou frisando ainda as pessoas da família. Nós temos ali, nós temos vários e vários pontos a trabalharmos. Essas ligações, às vezes, são por afinidades para sustentar cada um no seu caminho evolutivo. Outras vezes, são processos onde tem relações que precisam ser lapidadas, que precisam ser harmonizadas. Então, em ambos os casos, que tenhamos a certeza e a consciência de aproveitarmos o máximo possível a família. Então, isso, a pessoa que está reencarnando, ela vai estudar com relação aos pais, vai estudar com relação aos irmãos, com relação aos filhos, né, como acontece com a mãe do André Luiz, que vai receber um estudo também de cada uma dessas pessoas. Então, a gente percebe o quanto é complexo. Um outro livro também... Quanto mais nós crescermos no processo consciencial, no processo evolutivo, realmente maior é mais nós participamos de toda essa programação. Então, por conta disso, vou até trazer um caso também aqui, que eu vou encaixar nesse ponto, que é no livro Renúncia. No livro Renúncia, que é um romance do Emmanuel, psicografado pelo Chico, que muitos consideram um dos romances mais lindos da literatura espírita, e ele realmente é belíssimo. É um livro que você fica mastigando, anos e anos, você ainda fica mastigando aquela história. Pois bem, a Alcione, ou Alcione, ela já estava em um plano muito alto. Ela já estava tendo trabalhos, inclusive em um outro planeta, que era em Sírios, ligados à parte da música. E ela tinha um espírito, que é o Pollux, que ele quando ele reencarna, eu esqueci até o nome quando ele reencarna, né? Mas, enfim, é o espírito de Pollux. Já minha memória ela traz essa informação. Pois bem, e o padre, né? Então, o nome do padre, que agora eu não estou me lembrando aqui, mas já eu me lembro dele. Mas o nome dele como espírito era o Pollux. Pois bem, pode ser, não sei aqui, mas o padre Toledo. Pois bem, quando ela se prepara para reencarnar, os próprios mentores falaram, mas você não precisa, você pode auxiliar daqui. Ela, não, eu vou reencarnar junto e vou, né, para auxiliar o processo deles. E nessa vinda, não é somente o Pollux. É o Pollux junto com uma série de outros espíritos que também necessitavam, que ela vem para ser ali a pessoa para auxiliar, ser o alicerce espiritual de todo esse grupo. Pois bem, é um livro onde ela passa por muitas e muitas dificuldades. A gente vê a firmeza espiritual do espírito de Alcione.
cada situação, ela sempre está ali se reafirmando no bem e auxiliando, por mais que as situações fiquem difíceis. Então é bem desse caso. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele coparticipa e chega ali e fala assim, eu vou reencarnar. Os próprios mentores falam, não, mas você não precisa. Ele, mas eu vou ali, né, a retornar à carne para auxiliar esse grupo. Então é muita firmeza mesmo. E o outro caso também, que eu ia trazer nesse processo reencarnatório, para a gente perceber como esse momento na Terra, ele é uma bênção. É no livro Entre a Terra e o Céu, também do André Luiz, tem um caso em que o André Luiz está junto com Clarencio, em um caso de obsessão muito sério mesmo. E o Clarencio chegou um momento que falou assim, olha, a partir daqui nós temos que chamar uma pessoa cujo o amor é tão grande que nós precisamos dela. É a irmã Clara. Aí o André Luiz, mas Clarencio, será que a gente não consegue estar aqui lidando com essa situação? Aí o Clarencio, não, a gente tem que chamar a irmã Clara. E aí eles foram lá até a cidade. E é bem interessante, porque quando eles vão conversar com a irmã Clara, ela está em uma capacitação. E é uma capacitação sobre as formas de comunicação, o aspecto da comunicação pacífica. E aí eu já me lembrei, depois aqui na Terra, né, vindo vários e vários trabalhos sobre a comunicação não violenta, e ali no livro ele já dá a entender que ela estava trabalhando algo sobre a comunicação pacífica. E aí o Clarencio foi conversar com a Clara e pediu ajuda. E a Clara aceitou. Pois bem, então o trabalho é lindo com a Clara, é belíssimo assim como que ela desenvolve o trabalho de acolhimento e de ajuste, mas o que eu queria colocar é que o Clarencio chega para o André Luiz e fala, a irmã Clara está há mais de 1000 anos esperando a oportunidade de reencarnar com um filho dela que está nas regiões mais densas há mais de 1000 anos. E ela ainda, nessa grandeza, ela ainda está esperando a oportunidade para poder reencarnar com ele. Então, ok, o Padre Galeno... Não, o Padre Galeno é o... não, o Padre Galeno é o da viagem astral. É o da viagem astral. É o Carlos, pronto. Muito obrigado, era o Carlos. O Paulo, que quando reencarnou, veio como Carlos. Pois bem, obrigado. A Clara, ela estava esperando há mais de 1000 anos. Então, gente, esse nosso momento, estarmos aqui, é muito grandioso. É muito grandioso mesmo. Enfim, ainda, deixa eu ver ainda aqui, ainda tem um tempinho para colocar mais umas reflexões sobre o nosso projeto reencarnatório. Agora, não mais na questão da família, mas com relação à nossa profissão. No livro Iniciação à Viagem Astral, do Lancelin, tem um outro aspecto também muito bonito, que traz muitas reflexões. O Lancelin, junto com Miramês e vários espíritos, eles estão ali em um trabalho assistencial, onde eles estão iniciando, encarnados, no processo do desdobramento consciente. E é um desdobramento consciente ligado à assistencialidade. Pois bem, no plano espiritual, antes deles virem para um trabalho que iria acontecer, o Lancelin foi numa biblioteca. E aí ele se encontrou com um amigo lá na biblioteca. E ele relata isso, eu achei muito, muito interessante essa experiência. Esse espírito, amigo dele, estava se preparando para reencarnar. E ele estava lá na biblioteca fazendo, sabe o quê? Ele estava estudando, mas não era um livro qualquer. Ele estava estudando livros que tinham aqui no plano físico. Livros que teriam a ver, que teriam uma relação com o trabalho espiritual que ele teria que desenvolver. Então, ele estava estudando esses livros que tinham na Terra, aqui no plano físico, para que quando reencarnasse, ele se sentisse, os próprios mentores iriam conduzir ele para pegar esse livro, ler e
trazer uma série de rememorações. É claro que ele não vai saber que é do plano espiritual, ele vai vir como ideias inatas, como algo que traz uma motivação muito grande a ele trilhar o caminho espiritual dele. Então, até esses detalhes, essas filigranas das preparações, ou seja, determinados livros que vão nos trazer uma série de pensamentos, como uma cadeia de pensamentos que um puxa outro, que puxa outro, para que aqui na Terra ele tenha um roteiro seguro de rememoração dessas lembranças. Pois bem, e muitos outros aspectos ligados à reencarnação. E ainda quero também trazer mais um ponto ligado a essa questão do trabalho, que tem um livro, que não é muito conhecido, mas ele é maravilhoso, que é um livro editado pela FEB. 30 anos com Chico Xavier é o nome, do Clóvis Tavares. Quem conhece Pietro Baldi vai saber quem é o Clóvis Tavares. É o mesmo que escreveu Mediunidade dos Santos. Ele teve um convívio com Chico imenso. Quem puder, procurem depois no YouTube um documentário que conta a vida do Clóvis Tavares. O Clóvis Tavares aqui ele é bem conhecido porque ele que traduziu várias obras do Pietro Baldi. Foi ele que, quando Pietro Baldi veio para o Brasil, ele que conduziu a visita ao Chico Xavier. Pois bem, Clóvis Tavares escreveu essas experiências com Chico Xavier. E o Chico Xavier, lá ele conta, ele relatou uma informação sobre o primeiro filho dele. Muitos devem conhecer essa história do Clóvis Tavares. Foi um filho que morreu cedo, que ele ficou em cadeira de rodas muito cedo, ainda criança, e que era a reencarnação do Santos Dumont. E o Clóvis Tavares explica como que foi o processo todo, que o Chico contou, houve uma psicografia a esse respeito, e o Chico Xavier ele contou alguns aspectos ligados ao Santos Dumont. E uma das questões é que o Santos Dumont, que ele dedicou a vida à aviação, ao estudo de balões e depois da aviação, ele, pelo menos 2 reencarnações anteriores, ele trabalhava também com balão. E um deles é um brasileiro conhecido para quem estuda essa parte dos balões, que é o padre Bartolomeu de Gusmão. Então, ele tinha sido Santos Dumont. Depois ele vem como um francês, que também ficou estudando o aspecto dos balões, e depois como Santos Dumont, o começo dos trabalhos dele foi com os balões, com os dirigíveis, e depois ele foi para a aviação. Ou seja, são várias e várias reencarnações em um trabalho. E algumas vezes, dependendo da missão da pessoa, não é em uma vida só. É um trabalho que ele é preparado para muitas e muitas vidas. Isso acontece muito quando a pessoa ela tem determinados tropeços que é necessário mais de uma vida para se refazer. E já está chegando aqui o nosso tempo, para dar essa ideia, eu vou só terminar com um último livro, chamado Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, da editora O Clarim, do Caibar Schutel, onde ele conta, durante 15 séculos, 17 reencarnações de um espírito. E a primeira reencarnação desse livro é uma reencarnação que ele era um general e que foi uma reencarnação chave de um ponto de vista negativo. E aí, as outras reencarnações foi praticamente quase que essas reencarnações, até a última. Já vou dando um spoiler aqui, mas a trajetória toda é muito bonita. Ele reencarna como um médico na Segunda Guerra Mundial, onde ele desempenha um trabalho assistencial formidável. Então, foram praticamente 1.500 anos, foram 17 reencarnações de preparações
quase que por conta daquela reencarnação que foi tão complicada, e aí vai vendo o processo de preparação. Pois bem, então com isso, para trazer um pouco o momento histórico maravilhoso que nós temos, para aproveitarmos o máximo possível essa reencarnação, sabermos da complexidade e da chance que nós estamos tendo. Profundamente agradecidos e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Querido irmão Ismael, muito obrigado pela mensagem da noite de hoje, pelos ensinamentos que nos trouxe, pelas reflexões. E como havíamos dito aqui no início, da importância da nossa palestra pública, além de estarmos aqui sendo visitados pela espiritualidade de luz, a oportunidade que nós temos de auferir conhecimentos, avançarmos um pouco mais no entendimento da doutrina espírita, para que possamos cumprir, né, o nosso projeto reencarnatório e possamos retornar como completistas. Muito obrigado pela presença, sempre uma alegria recebê-lo aqui na nossa casa, tá? E nós vamos agora para a nossa próxima atividade, que é o nosso passe. Aí nós vamos iniciar aqui convidando aqui os nossos irmãos, os médios da casa, né, para nos auxiliar nesse trabalho. E os demais irmãos aqui podem aguardar, por gentileza, aqui, que serão chamados para a Câmara de Passe. Muito obrigado pela presença de todos, que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana rica